Olá, galerinha do sexto ano, estamos aqui mais uma vez para a aula de língua portuguesa. Nós estamos continuando, retomando a nossa aula sobre verbo. Como eu falei na aula passada, né, esse é um assunto que nós vamos estudar sempre, certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos aprender como conjugar os verbos, isso mesmo. Olha, preste atenção, nós vimos na aula passada que os verbos, eles expressam ações, isso mesmo. Então, essas ações, elas são expressadas também por pessoas, e essas pessoas representam número também, que são número singular e plural. Então, a ação, né, cometida por uma só pessoa é chamada de singular. As ações, por exemplo, eu emprestei o lápis. Veja, você emprestou o lápis. Ele emprestou o lápis. Então, todas essas ações aí de emprestar o lápis, eu, você e ele, foram cometidas apenas por uma pessoa. E, no caso, é chamada de singular. Agora, as ações, né, que são cometidas por várias pessoas, elas são chamadas de plural, que é o número, certo? Então, nós emprestamos os lápis, nós emprestamos as canetinhas. E então, nós quer dizer que são várias pessoas. Essas pessoas, elas são chamadas pessoas do discurso. Isso mesmo. Então, a primeira pessoa do singular é eu, ok? Que é a pessoa que fala. São pessoas do discurso. Veja, eu pulo a corda. A segunda pessoa do singular, né, é você. Isso mesmo, que é a pessoa do discurso. Você pula a corda, que é a pessoa com quem eu estou falando. E a terceira pessoa do singular é ele ou ela, que é a pessoa de quem eu falo. Ele pula a corda. Portanto, os tempos indicam quem faz as ações. Veja, os tempos verbais, eles indicam quem faz as ações. E nós temos também a primeira pessoa do plural. Plural são muitas pessoas, certo? Então, a primeira pessoa é nós, ok? Então, nós pulamos a corda. A segunda pessoa, vocês. Vocês pulam a corda. E a terceira pessoa, eles ou elas, pulam a corda. Lembrando, pessoal, que o verbo, né, ele sempre vai concordar com o substantivo, muitas vezes, ok? Veja, mais uma vez, retomando a nossa aula, eu trouxe a mesma notícia, né, que é sobre a Conlube, sobre o lixo. Nós estamos falando sobre essa temática na notícia. Eu trouxe mais uma vez a mesma manchete para a gente trabalhar, né, o assunto o verbo, né? Veja o verbo. Conlube recolhe, muito bem, 653 toneladas de lixo. Então, esse verbo aí, ele está, nós vimos na aula passada que ele está no presente. Isso sim é uma ação presente, porque as notícias, né, como eu falei na aula passada, elas têm que falar de coisas do dia a dia. Então, o verbo tem que estar sempre no presente, né? Agora, observe os verbos conjugados aqui. Nós temos o número, né, que é singular e plural. Nós temos a pessoa aqui, que é a primeira pessoa do singular, eu, e a primeira pessoa do plural, nós. Nós temos o verbo recolher. Veja ele no presente. Eu recolho no singular. Nós recolhemos no plural. Temos no passado, no presente, no caso, no passado, agora o próximo, né? No singular, que é na primeira pessoa, eu recolhi. E no plural, na primeira pessoa, no passado, nós recolhemos. No singular, na primeira pessoa, no futuro, no tempo futuro, né? Eu recolherei e nós recolheremos. Muito bem, vejam a conjugação do verbo, né? E vai mudando, preste atenção, que eu destaquei aí mais para vocês, né?
vai mudando diante do tempo verbal, né? E do número, né? Singular e plural, ok? O que você observou em relação às terminações que aparecem em destaque nos verbos conjugados? Veja que eles estão conjugados, um termina em o, outro termina em i, outro termina em ei, em mós, e os outros em mós e emos. Veja, então, as terminações mudam de acordo com a pessoa, certo? O número, que é singular e plural, e o tempo. Então, quer dizer que os verbos eles são variáveis. Nós temos aqui os verbos na primeira conjugação, isso mesmo. Os verbos na primeira conjugação são verbos que terminam em AR. Aí eu trouxe alguns verbos aqui para você, né, que expressam a ação como nadar. Veja aí, eu destaquei o AR. Plantar, termina também em AR. Estudar, também termina em AR. Esses verbos, eles fazem parte da primeira conjugação. Nós também temos os verbos na segunda conjugação, muito bem, que são verbos terminados em ER. Então, quais são as ações que nós temos aqui? Ler, veja, comer e correr. Todos esses verbos terminados em ER, né, eles fazem parte da segunda conjugação. Temos também a terceira conjugação. A terceira conjugação são os verbos terminados em IR. Muito bem, como o verbo divertir, dormir e repartir. Percebam que todos eles terminam em IR. Muito bem, pessoal. Esse assunto é bem fácil, né? Então, são conjugados em 3 pessoas no discurso. Eu, que é a primeira pessoa do singular. Nós, que é a primeira pessoa do plural. Então, se eu disser aqui, eu durmo, nós dormiremos. Muito bem. Ela dorme, elas dormem. Isso aí chama-se conjugação de verbo, ok? Mais uma vez, vamos ler um trecho de uma notícia e analisar como os verbos aparecem no texto, o que eles expressam. Isso é importante a gente ler, ver esse assunto, né? Em textos como notícia, né? Porque a gente fica habituado, faz parte do nosso dia a dia, ok? Então, leia o trecho. Estamos orgulhosos, fizemos um grande trabalho. Mesmo com o aumento de público em Copacabana, a quantidade de lixo ficou estável em relação ao ano passado. Então, nós temos 3 palavras aí destacadas, no caso, 3 verbos, né? Estamos, fizemos e ficou. Todas as palavras em destaque indicam uma ação. Será? Indica, isso mesmo. Justifique, porque indica. Então, não. Isso. As palavras estamos e ficou indica um estado. Isso mesmo, isso foi que a gente viu, né? Na aula passada. E não uma ação. Grandes volumes nas ruas, como embalagens de gelo e de cerveja, que costumam ser encontradas ao amanhecer na avenida. A palavra em destaque, no caso amanhecer, exprime uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Nós vimos na aula passada que existem alguns verbos, né, que ele exprime, né, a ação da natureza. Vocês lembram que eu disse, hoje está nevando, hoje vai chover, relampeou. Lembram? Lembram? Então, a palavra em destaque, ela exprime um fenômeno da natureza. Muito bem. Vamos ver exemplos de algumas palavras utilizadas na notícia, que são verbos e o que cada uma delas exprime ou indica. Veja, Colombo recolhe 653 toneladas de lixo. Aí eu tenho o verbo recolher, no caso ele está no presente recolhe, né, que é o verbo recolher, e ele exprime uma ação. De quem é a ação? A ação é da companhia, isso mesmo. A quantidade de lixo ficou, presta atenção na palavra ficou, né?
estável em relação ao ano passado. Então, o verbo ficou vem do verbo ficar. Lembra? E o verbo ficar, ele vem da primeira conjugação. Então, ele exprime um estado. A Columbe recolheu no primeiro dia do ano 656 toneladas de lixo. Veja que agora o verbo em destaque não é mais recolhe, é recolheu. Isso. O verbo destacado no trecho da notícia está em que pessoa? Explique como chegou a essa conclusão. Então, recolheu. Eu recolheu. Nós recolheu. Então, acho que não é na primeira pessoa, né? Nem no singular e nem no plural. Vamos ver. Você recolheu. Ele recolheu. Será que é? Então, o verbo destacado está na terceira pessoa. Pois, ao identificarmos o sujeito da frase, quem é o sujeito da frase? É a Columbe, né? Nós estamos falando dela, que foi ela que recolheu. Então, no caso, ela é o sujeito da frase. Verificamos que o verbo deve concordar com a terceira pessoa do singular. Ela. Isso mesmo. Então, ela recolheu. A companhia de limpeza. Ela recolheu. Muito bem. Então, pessoal, nossa aula fica por aqui. Já estou ansiosa para o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e até a próxima aula.